Muito bem, meus amigos, vamos então aqui iniciar o nosso estudo de hoje, o nosso livro Fonte Viva, o nosso texto número 174, Mãos Estendidas, um tema de extrema relevância para nós, porque ele faz com que nós estudemos e aprendamos, principalmente, sobre a nossa realidade como espíritos encarnados que somos, e o propósito da nossa própria existência. Quando nesse texto, nós temos aqui na introdução, uma passagem do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 13, versículo 5, em que Jesus, dentro daquela sua tarefa de despertar nos homens o entendimento sobre a presença de Deus na vida de todos nós e também a forma como Deus atua para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Ele então promovia curas entre aquelas tantas pessoas, e curas de toda a ordem, mas naturalmente aquelas que mais se destacavam eram aquelas em que pessoas que apareciam com algum tipo de doença, algum tipo de limitação, eram então beneficiadas pela força curadora que Jesus sempre demonstrava. Então nessa passagem nós temos aqui um momento em que um homem que tinha uma deficiência na sua mão recebeu então as bênçãos da cura, e, é claro, sempre gerando o espanto, aquela condição de impressão, de grandes impressões que as pessoas tinham naquele momento. Então, inicialmente era necessário fazer com que as pessoas se chocassem com uma força misteriosa, com uma força desconhecida, e valorizassem o poder daquele que realizava essas transformações, que acabaram depois sendo entendidas como sendo grandes milagres. Então, quando nós lembramos dessa passagem, e naturalmente a nossa mente viaja no tempo e começa a montar aquele cenário de imaginar ali as pessoas indo atrás de Jesus em busca de cura para os males que elas acabavam enfrentando, isso representa na atualidade para nós um simbolismo para todas as necessidades que nós temos hoje. Então, de um modo geral, pelo fato de nós estarmos ainda no mundo de provas e expiações, e nessa condição de provas e expiações nós vemos aqui uma condição de dificuldades, uma condição de sofrimento, de muitas limitações que nós acabamos tendo nas diversas situações da nossa vida. E aí nós sempre imaginamos que a nossa vida aqui é um grande calvário. O Calvário é o nome daquele monte lá em Jerusalém, onde as cruzes eram fincadas, um ponto mais alto daquela região, para que todos pudessem ver aqueles que estavam sendo punidos. E Jesus, sendo crucificado naquele monte, no Calvário, ele era então uma demonstração pública da força daquele império e da punição que ele recebia. Então nós vemos aqui também o nosso mundo hoje como um grande calvário, onde todos nós aqui estamos para sofrer, estamos aqui para passar por dificuldades, por limitações, sempre imaginando aquela felicidade que podemos alcançar, mas ela sempre parece inalcançável. Cada vez que a gente vai se aproximando, parece que ela se distancia. Então, a visão que nós temos do nosso mundo hoje é exatamente isso, um ambiente sempre de dificuldades. O que nós aprendemos dentro da doutrina, quando nós falamos sobre a nossa reencarnação, e aproveitando, lembrando que quando eu falo para vocês que quando nós estudamos um tema como esse, em que nós analisamos, por exemplo, o nosso mundo hoje e a nossa condição de espíritos encarnados, de imediato a gente vasculha o nosso arquivo mental e começa a encontrar ali os diversos temas que vão se completando para formar essa grande base que nós temos hoje. Então, de imediato, nós falamos em reencarnação,
Nós falamos em estarmos aqui vivendo no mundo material e o mundo com dificuldades. De imediato a gente pensa em reencarnação, lei de causa e efeito, mundo de provas e expiações, o trabalho de transformação, de reforma íntima. Então a gente vai somando todos aqueles temas que nós frequentemente abordamos, nos diversos estudos que nós vamos fazendo, nas obras, nas citações, nos exemplos que são dados para nós. Então, a vantagem de nós termos sempre esse estudo contínuo é que nós temos uma base muito bem formada para entendermos e interpretarmos corretamente tudo aquilo que é passado para nós de uma forma fragmentada, um pequeno pedacinho que chega para nós da doutrina espírita, é aquela pecinha do quebra-cabeça que nós encaixamos numa grande paisagem que gradualmente vai sendo formada. Então, para nós espíritas e para nós estudantes dedicados que somos, pela frequência com que nós estudamos, pelo interesse que nós demonstramos em aprender cada vez mais a doutrina espírita, toda a filosofia apresentada por ela, e principalmente nós procuramos, através dos nossos esforços, fazer com que essa filosofia se torne uma prática na nossa vida, algo que realmente demonstre resultados e não apenas sendo um objeto de fé. Então, quando nós falamos sobre mundo de provas e expiações, ou falamos de um mundo com muitas dificuldades, nós temos o nosso entendimento, e isso faz com que nós também... Bom dia, pessoal que chegou. E isso faz com que nós também estendamos a nossa visão sobre o mundo todo. Lembrando sempre que a esmagadora maioria das pessoas acaba, infelizmente, não tendo essa compreensão e vivem dia após dia, passando ali por todas as suas dificuldades, vivendo as suas lamentações, as suas frustrações, e claro, vão recorrer àquela força superior, dentro da interpretação de cada cultura, de cada escola, vão então recorrer a ela buscando essa assistência, pedindo que a ajuda chegue para nós, para aliviar as nossas dificuldades, para aliviar aqui o peso das experiências que nós estamos vivendo. Então é muito natural que nós estendamos essas mãos, conforme o título que nós estamos estudando, estendamos as nossas mãos em busca dessa assistência. E aqui Emmanuel ele traz para nós uma comparação muito interessante. Ele diz assim, só nesse início desse texto, ele começa dizendo que em todas as casas de fé religiosa há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Então, nesse trecho, dá para a gente entender exatamente as características do nosso mundo hoje. Pelo fato de nós não entendermos o significado da nossa vida aqui no mundo material, ou muitas vezes não entendemos sequer, e isso acontece com praticamente todos nós, não entendemos o sentido da nossa própria vida, nós acabamos também não entendendo do porquê de vivermos tantas dificuldades, de vivermos tantas experiências que exigem de nós esforços que muitas vezes acreditamos serem sobre-humanos. Então estamos aqui, soltos nesse mundo, e estendemos então as nossas mãos em direção ao mundo espiritual, a Deus, ou todos aqueles que são representantes de Deus, dentro de cada religião, mais uma vez, pedindo então o auxílio, para que a nossa vida seja mais amena, seja mais proveitosa, que a gente consiga viver a ideia da felicidade aqui junto de nós. O grande problema é que, encaixando mais uma vez um outro assunto, quando nós falamos da ideia de felicidade, de paz, de tranquilidade, a nossa visão naturalmente ela está voltada aqui para o mundo material. Então nós queremos ser felizes aqui no mundo material, queremos ter tranquilidade no mundo material, e aí então nós buscamos essa assistência do plano espiritual com recursos que vão nos dar essa felicidade aqui no mundo material. Consequentemente, algo relacionado à matéria. Então nós fazemos uma rogativa
para o plano espiritual, esperando que o atendimento venha de uma forma material. Emmanuel ele lembra aqui para nós que, inicialmente, antes de nós fazermos os nossos pedidos para aliviar esse nosso sofrimento, nós acabamos nos esquecendo das nossas responsabilidades ao causarmos esse próprio sofrimento. Então nós temos a responsabilidade de mobilizar as nossas vidas, de trabalharmos, de produzirmos, e nós então acabamos nos esquecendo o que exatamente vem como resultado daquilo que nós fazemos dentro dessa mobilização. Então, lembrando, né, aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos lembra exatamente das causas das nossas aflições e trazendo que a maioria delas acaba sendo exatamente consequência das nossas escolhas. Então nós agimos naquela busca angustiante, naquela busca cheia de ansiedade, por essa felicidade que nós interpretamos, né, aqui no mundo material, e nós então vamos agindo inconsequentemente. As respostas vêm de uma forma dolorosa, porque muitas vezes nós agimos impulsivamente, agimos egoisticamente, agimos de uma forma ingênua, de uma forma infantil até, querendo vivenciar aquela felicidade daqueles momentos da nossa vida, e depois vem o preço, vem ali a fatura da nossa atitude, e ela vem então cobrar, exigir de nós o preço por aquilo que nós fizemos ou por aquilo que nós realizamos. E muitas vezes vem um preço bastante doloroso. E aí, naturalmente, nós recorremos a esse banco celestial para pedir um empréstimo para pagar essa fatura. Então nós podemos perceber que a nossa vida, aqui no mundo material, é esse ciclo, parece que interminável, em que nós queremos a felicidade sem saber como conquistá-la, agimos de uma forma inconsequente, sofremos as consequências disso e depois voltamos para o mundo espiritual pedindo ajuda. Tudo relacionado com a ideia da felicidade no mundo material. Isso de um modo geral. Nós agimos e não é uma atitude de má fé, uma atitude intencional. Nós agimos assim porque simplesmente é aquilo que nós vemos do mundo, é o entendimento que nós temos do mundo hoje. Quando nós começamos a mudar a nossa visão, a partir do esclarecimento da nossa condição de espíritos e tudo aquilo que envolve essa realidade, de sabermos sobre o trânsito do espírito entre as dimensões, dos seus objetivos, da sua própria realidade, nós começamos a agir de um modo diferente, ou pelo menos deveríamos agir de um modo diferente. Então nós percebemos que naturalmente nós vamos diminuindo a intensidade das respostas negativas que o mundo vai oferecendo para nós, devido às nossas escolhas, porque nós mudamos as nossas escolhas. Então, em vez de eu viver em função de uma conquista material, eu vou procurando trabalhar de uma forma mais equilibrada para satisfazer de fato aquilo que diz respeito às minhas necessidades materiais. E não simplesmente viver impulsivamente, querendo luxo, querendo conforto, querendo ali uma posição de status, querendo me destacar, querendo um exibicionismo. Eu começo a trabalhar exclusivamente em função das minhas necessidades no mundo físico, pensando no meu crescimento espiritual. Então, embora nós continuemos ainda trabalhando para conquistar aquilo que nós precisamos, nós trabalhamos de uma forma mais responsável, sabendo exatamente o sentido de nós estarmos aqui. Por isso, então, esse esclarecimento que nós temos dessa nossa realidade, de fato muda a nossa atitude. E, por consequência, pensando naquilo que nós desejamos, naquilo que nós precisamos, nas ações que nós tomamos e depois no auxílio que nós pedimos, isso vai mudando completamente. É uma sequência de eventos que vão se modificando simplesmente porque nós nos esclarecemos. A Cindizinha colocou, na impressão que tenho, é como se nós tivéssemos dois eus, né? O eu material, que muitas vezes se revolta, é imediatista, né? Que quer as coisas no agora, né? Coisas que, aliás, podem nem ser positivas
ou para o nosso bem, né? E o eu espiritual, que depois de todo o sofrimento causado pelo inconformismo, tenta lidar bem com a vida que temos, aceitar as circunstâncias que não podemos mudar. Esse segundo eu, se dizem, ele vem depois de um aprendizado doloroso. Ele começa a despertar depois que a gente começa a perceber a nossa fragilidade. Porque enquanto nós estamos aqui no mundo, vivendo os prazeres, vivendo as satisfações, a gente não tem essa preocupação. Tanto é assim que nós temos uma grande fraqueza nessa relação com o mundo espiritual, nessa relação com Deus. Eu sempre falo para vocês que as nossas preces, elas são muito mais intensas no momento de dor. Porque enquanto nós estamos aqui agradecendo, até a nossa gratidão, ela é aquela gratidão feliz, é aquela gratidão sincera. Mas a gente faz aquela nossa prece, obrigado, obrigado, e depois a gente segue a vida. Agora, no momento de dor, a gente fica numa condição de prece durante um tempo longo, implorando, pensando o tempo todo, suspirando, sofrendo. Então é nesse momento que a gente começa a reconhecer a nossa fragilidade. Então, infelizmente, como lembra Joana de Ângeles, a dor para nós é uma grande professora. E eu falo infelizmente porque nós temos vários professores. A gratidão é uma professora. Se nós desenvolvemos a gratidão, nós aprendemos um outro aspecto da vida. Se nós aprendemos a humildade, é um outro professor. Então nós podemos imaginar que cada virtude, ou cada resposta que o mundo espiritual oferece para nós, é um professor, e nós podemos aprender com um, ou com vários, ou com todos. Mas geralmente a professora mais presente na nossa vida é a professora da dor. Porque é ela que sempre nos chama a atenção para a realidade de que nós temos de sermos espíritos e estarmos vivendo nessa condição. Então nós podemos perceber que essa presença das pessoas dentro das instituições religiosas, dentro dos templos, as pessoas vão até lá pedir ajuda o tempo todo. E são poucas aquelas que com sinceridade vão simplesmente se reabastecerem. Elas vão se alimentarem daquilo que o mundo espiritual pode oferecer para que elas continuem vivendo a sua realidade espiritual, ainda que seja aqui no mundo físico. Então esse primeiro eu que você colocou, ou esses eus que nós temos, são os eus materiais. São os eus que simplesmente vivem aqui, brigando, se revoltando, desfrutando de prazeres e tudo mais, sem se dar conta daquela realidade que nós temos. Então felizes são aqueles que despertam espontaneamente para essa realidade e começam a promover dentro de si mesmos e na vida que levam essas transformações. No fim a gente escolhe o professor que quer ter. Se a gente sabe quem são esses professores, a gente naturalmente vai escolher quem são os melhores. Se a gente vive na ignorância dessa realidade, os professores nos escolhem. Nós escolhemos ou somos escolhidos. Geralmente nós somos escolhidos. Exatamente por essa nossa rebeldia. A Paty colocou, né, é uma disputa constante entre os dois eus. Às vezes um ganha, às vezes o outro, depende do qual estamos alimentando. Né? Só que de um modo geral, assim como aquela fábula que fala dos lobos, né, Paty? Lembrando, né, o lobo que a gente alimenta, geralmente a gente dá muito mais valor para aquele que se encontra presente nessa realidade, o que é muito natural. Né? Como eu falo para vocês sempre, a gente sempre começa a analisar aquilo que a gente vive no mundo, aqui no nosso dia a dia, e dá a impressão de que a gente erra de propósito, dá a impressão de que a gente faz as coisas para provocar o sofrimento. Mas a gente chegou a conversar sobre isso de uma forma mais profunda num estudo que a gente desenvolveu, e a gente chegou numa conclusão. A gente age dessa forma meio intempestiva, meio irresponsável, meio tendenciosa para essa busca de prazer, porque nós aprendemos a fazer assim. Não adianta você exigir de alguém um tipo de atitude, ou você cobrar, por exemplo, né, usando a comparação da vida escolar de um jovem, exigir dele o conhecimento de uma matéria que ele não aprendeu. Então você não pode exigir de alguém, ou a gente não pode exigir de nós mesmos, essa felicidade plena se nós não aprendemos a ser felizes. A gente aprendeu a desfrutar do dia a dia. Assim como acontece com os animais na vida
na vida selvagem ou mesmo na vida doméstica, os animais trabalham em busca da satisfação. Então eles vão tomar aquela água fresca, eles vão pedir comida, eles vão querer deitar na cama confortável, vão pegar ali uma sombra quando tiver muito calor, vão buscar um lugar quente quando tiver muito frio, um dia depois do outro. Os animais não têm um planejamento a longo prazo, eles simplesmente vivem um dia após o outro, e mais do que isso, sem fazer aquele planejamento de como vai ser, ele acorda de manhã pensando como vai ser a noite. Não é assim. Naquele momento, o que ele precisa? Ele satisfaz. E no outro momento, ele satisfaz. E daqui 20 minutos, ele satisfaz. Alguma coisa que estimulou, ele vai satisfazendo. Então, ele vai buscando, a cada momento da sua vida, no seu dia a dia, a satisfação para suas necessidades imediatas. E nós, na verdade, não estamos muito longe disso. Porque nós, na verdade, nós agimos de uma forma racional, mas ainda muito influenciados por essas necessidades imediatas. Fazemos aquele planejamento a longo prazo, mas a gente vai deixando que as necessidades do momento se tornem muito mais presentes do que o objetivo final. Então é o jeito que nós aprendemos, porque nós vivemos ainda nessa condição muito mais instintiva do que racional. Quando nós começamos a nos espiritualizar, e mais uma vez, quando a gente fala em espiritualizar, não significa a gente viver uma religião. Espiritualizar é uma realidade. Toda vez que a gente fala na palavra espírito, quando a gente fala na palavra Deus, nós estamos falando, dentro do nosso entendimento, de elementos reais. E não apenas elemento de crença. Quando eu falo assim, eu sou um espírito, eu não falo isso dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, de uma mesquita, de uma sinagoga, de um terreiro, não importa. Isso é uma realidade. Essa convicção que nós temos dentro da doutrina espírita vai muito além de qualquer crença religiosa. Então, quando eu começo a me esclarecer e eu começo a viver minha vida em função dessa realidade, eu já não dependo mais dos estímulos das necessidades imediatas. Eu começo a analisar de uma forma racional, de uma forma consciente, de uma forma equilibrada, medindo exatamente aquilo que eu preciso, o esforço que eu preciso demandar, as consequências daquilo que eu faço. A nossa vida começa a mudar completamente. E aí então aquela ideia inicial de que nós agimos desse jeito meio infantil, meio impulsivo, porque é o único jeito que eu tenho para viver, quando nós começamos a aprender de um modo diferente, aí sim nós começamos a trabalhar de fato em busca da verdadeira felicidade. Eu cheguei a comentar com vocês essa semana um programa que eu vi na televisão. Eu vou repetir aqui porque muitos de vocês não estavam aqui na sala quando eu comentei sobre isso. Eu trocava de canais aqui em casa e vi ali na TV Gazeta um programa, ali por volta de 7, 8 horas da noite, um programa que falava Congresso do Sucesso, alguma coisa com esse tipo. Aí eu parei ali, estava vendo, né, e comecei a ver ali a apresentação assim, de hotéis luxuosos, carros, aviões, barcos, mansões, né? Eu falei, poxa vida, né? Um programa para empresários, para chamar atenção e tal, né? Afinal, o próprio nome fala, Congresso do Sucesso, é o tipo de título que a gente vê dentro do meio empresarial, né? Aí, de repente, quando acabou de passar aquele videoclipe que trazia todas essas cenas, apareceu um pastor. Na verdade, se intitulava Bispo. E aí então ele ia falar sobre Deus e a felicidade prometida através desses objetos. E eu comecei a perceber a incoerência de fazer com que o indivíduo se espiritualize, oferecendo para ele o luxo do mundo material. Então, quer dizer, nos espiritualizarmos significa exatamente nos distanciarmos dessa nossa ganância, dessa nossa ambição, de conquistarmos aquilo que nos prende cada vez mais aqui no mundo físico. E muito mais do que isso, provoca em nós uma frustração muito grande, porque a vida não pode oferecer para todos esse tipo de luxo. Aliás, é uma pequena minoria que alcança tudo isso. Claro que a gente sempre considera que alcançou através dos esforços, do trabalho, do suor que tiveram e tudo mais, mas tudo isso fica para trás quando nós nos deparamos com a nossa realidade espiritual.
Então, por isso, quando nós falamos sobre vivermos dessa forma ingênua aqui no mundo material, essa é a consequência da nossa dor e nós corremos depois em direção ao mundo espiritual pedindo ajuda para resolver os nossos problemas. Só que nem sempre, ou quase nunca, as respostas vêm do modo como nós esperamos. Porque nós pedimos assim, olha, eu estou endividado, eu preciso então de ajuda para pagar minha dívida. Aí nós voltamos em todo o processo e nos perguntamos qual foi a causa desse nosso endividamento. Nós pedimos uma transformação dentro da nossa família porque as coisas não estão bem. E aí nós pedimos então auxílio do mundo espiritual que num toque de mágica mude a personalidade das pessoas, mude a forma como nós nos relacionamos. E aí então a gente volta no início do processo e a gente se pergunta, mas por que as coisas chegaram naquele ponto? Nós então sofremos aqui uma dificuldade dentro da nossa saúde orgânica, da nossa saúde física, e aí então a gente pede uma cura miraculosa. E aí então a gente volta em todo o processo e começa a se perguntar, mas qual foi a causa dessa doença que nós estamos vivendo? Mais uma vez, lembrando Kardec, sim, existem ali aquelas causas que para nós são desconhecidas, porque mesmo fazendo uma volta para analisar toda a situação, toda a condição que nós vivemos, nós percebemos que não tivemos culpa, entre aspas, daquilo que está acontecendo. Então Kardec lembra, se o problema, se a origem não se encontra nessa nossa encarnação, ela se encontra na anterior. Porque ninguém passa por uma experiência difícil gratuitamente. Ninguém é eleito simplesmente por uma questão de simpatia ou antipatia para viver essa ou aquela experiência. Então, se a causa não está no presente, ela está no passado. Mas a grande maioria dos problemas que nós vivenciamos, ou das experiências difíceis, a causa está aqui no presente. Então, quando nós pedimos a resposta do mundo espiritual para nos ajudar a resolver o problema já está sendo resolvido a partir da professora dor que veio nos visitar. Para nos impedir, para nos educar, para chamar nossa atenção, para nos despertar para essa realidade que nós temos. Porque nós temos que aprender, infelizmente, através da doutrinação. Ou, eu prefiro dizer, através do adestramento. O adestramento é, você faz direitinho, você ganha um biscoitinho de recompensa. Você não faz, você ganha ali aquela chamada de atenção. Não vamos colocar castigo, porque não é a nossa intenção levar o nosso raciocínio para esse caminho. Então, fez certo, ganha um presentinho, não fez, não ganha um presentinho, pelo contrário, ganha ali uma chamada de atenção. Quando nós começamos a nos tornar mais maduros, mais racionais, nós não agimos simplesmente esperando a recompensa ou agindo dessa forma com medo da resposta dolorosa. Nós agimos conscientemente já discernindo o que é certo e o que é errado. Aí tudo começa a se transformar. E aí então sim, nós recorremos ao mundo espiritual, como nós temos estudado, inclusive no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, naquele capítulo, Pedi e Obtereis. Olha só que oportuno a gente trazer para nós o título daquele capítulo para a ideia que nós estamos tratando agora. Pedi e obtereis. Então quer dizer que tudo que eu pedi eu vou obter? E aí a gente lembra André Luiz, lá no livro Nosso Lar, naquela passagem que ele aprendeu que nós podemos pedir, mas devemos saber pedir e precisamos merecer. Então, aquilo que a nossa relação com Deus não é uma relação entre cliente e banco, de pedintes e transeundes, em que nós ficamos pedindo esmola para satisfazer as nossas necessidades. Aquelas necessidades que não são as necessidades fundamentais. Por isso a resposta nem sempre vem. E isso faz com que as pessoas se tornem cada vez mais angustiosas em busca dessa ajuda que nunca chega do modo como se espera. Então nós começamos a aprender a viver de um modo diferente. Lembrando aquela passagem do rei Roberto Carlos, é preciso saber viver. E esse preciso saber viver, ele pode trazer para nós ali diversas interpretações. É preciso saber viver de um modo prazeroso, é preciso saber viver de um modo equilibrado, mas a doutrina espírita nos ensina que é preciso saber viver como espíritos que somos. Aí então nós mudamos a nossa conduta,
aqui no mundo material e mudamos, por consequência, a nossa relação com o mundo espiritual, a nossa relação com Deus. A Cindizinha colocou para nós, né, vi muita gente postando ontem lamentações sobre o desencarne do ator, dizendo algo do tipo, né, agora que ele estava ascendendo na carreira, tinha toda uma vida pela frente, a gente geralmente esquece que somos espíritos. Cindizinha, eu pensei hoje de manhã mesmo, né, vários telejornais que eu sempre gosto de assistir de manhã, falavam sobre a desencarnação do ator, né, um ator de grande relevância, né, para a arte, né, brasileira, das telenovelas em especial. E realmente os discursos que nós ouvíamos, as lamentações, os depoimentos, era realmente, né, ele era uma pessoa muito boa, de imediato, mas foi uma coisa automática. A primeira frase que eu ouvi desse tipo de lamentação, né, ele é ator circense, né, ele era do teatro, da televisão, do cinema, então ele estava realmente no auge da carreira dele. Então a primeira frase que eu ouvi de alguém dizendo assim que é uma pena que isso tenha acontecido, foi exatamente aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Se fosse uma pessoa má, não teria morrido. E aí os Espíritos falam, né, sobre se um Espírito bom, se ele é bom, e aparentemente ele demonstrava para nós, né, pelo depoimento dos amigos e de pessoas que conviviam, se ele era uma pessoa boa, por que ele tinha que ficar por aqui? Já que aqui é mundo de provas e expiações. Então é claro que a perda é sempre dolorosa, a forma como as coisas acontecem, né, a forma trágica como algumas coisas acontecem, sempre nos prendem, mas essa realidade espiritual ela é libertadora. Ela não é aprisionada. Não é uma prisão para todos nós. E Kardec lembra sempre, né, que o mundo nosso que nós vivemos hoje é uma prisão onde todos nós queremos a nossa libertação. Então vivermos como espíritos, sabermos viver como espíritos, é o melhor aprendizado que nós podemos ter dentro dessa realidade que nós temos hoje. A doutrina espírita chama a nossa atenção. E é claro que a gente vai continuar como pedintes do mundo espiritual, porque o fato de nós nos esclarecermos não nos tira, né, da condição de espíritos, passando por experiências de provas e expiações. Sim, nós vamos continuar pedindo auxílio, vamos chorar, vamos implorar para que o mundo espiritual intervenha nas nossas situações, mas muito mais do que agir nos efeitos, nós vamos começar a trabalhar as causas. Então, se eu mudo minha forma de viver, naturalmente os efeitos serão diferentes. Os meus pedidos para o mundo espiritual serão diferentes. A Paty colocou, às vezes nos tocamos com a dor do outro, naquele momento ficamos frágeis, amedrontados, não percebemos que é um alerta para despertarmos em tempo, para evitarmos que ela nos chegue também, mas dificilmente o fazemos. Aquela frase que eu sempre coloco, né, Paty, eu trago para vocês, né, esse pensamento que ele é sempre muito proveitoso, que os ingênuos só aprendem com a própria dor. Os arrogantes não aprendem nem mesmo com a própria dor. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, na verdade, nós estamos assim nessa condição. Saindo da ingenuidade, passando pela arrogância e chegando na sabedoria. Essa sabedoria que nós temos de aprender com as experiências que os outros estão vivendo, sabendo que não vai dar certo, sabendo que isso vai ser difícil para nós, sabendo que a ilusão do outro é uma ilusão que, se nós vivermos, nós também passaremos pela desilusão, é um aprendizado fundamental para nós. A Cindizinha colocou também aqui, minha mãe fica doida quando eu digo que morrer não é ruim. Ela pergunta se eu quero, né? Eu digo que não, mas que se acontecer não é para ninguém chorar, porque vai ser o melhor para mim. E é o que a gente pensa também. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Como diz ali aquela velha expressão. Então, na verdade, assim, é um desejo de viver de uma forma diferente que a gente busca. É o desejo de viver de uma forma mais equilibrada, principalmente depois de saber tudo que a gente sabe. E esse saber viver, nós podemos saber viver agora ou viver depois. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma forma de viver diferente. Vamos aqui, então, passar, senão a gente fica conversando bastante e não chega o texto aqui para nós, né? Só para lembrar aqui que a Paty colocou também,
né? Mas vamos chorar com certeza, né? Mesmo sabendo que você irá poder estar sorrindo, né? Mas é um choro de saudade, né? Não é um choro de dor. Mas ninguém está se despedindo de você não, viu, Cindizinha? Relaxa. Ainda não. Vamos lá então, pessoal, para o nosso texto aqui. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, ei-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir, e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele conta com a evidência social de improviso, aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e, estendida esta, não lhe confere bolsas de ouro, nem fichas de privilégio. Cura-a, devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouros, prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Então, um chamamento para nós de extrema importância, porque não apenas o modo de receber, que virá através da inspiração, do encorajamento, do fortalecimento, para que nós demos continuidade ao trabalho que nós temos que realizar, um trabalho especial dentro do campo moral, o resultado pode até vir de uma forma material. Ele pode até vir através da riqueza que nós conquistamos. Mas o modo como nós fazemos as coisas, os propósitos que nós temos dessas realizações, é o nosso real objetivo. Aquele que trabalha bem no mundo físico é aquele que trabalha bem no plano espiritual. Aquele que é covarde no mundo físico é aquele que será covarde no mundo espiritual. Aquele que é ganancioso no mundo físico, ele será ganancioso no mundo espiritual. Só que as respostas de uma dimensão e na outra são respostas bem diferentes. Então, quando nós pedimos ao mundo espiritual essa rogativa, não é apenas aquilo que nós recebemos, mas é principalmente aquilo que nós continuamos a criar. Porque ao entendermos que a resposta do mundo espiritual vem através do nosso desenvolvimento espiritual, nós começamos a agir também aqui dentro dessa realidade de espíritos que nós somos. Então nós paramos de criar problemas. Agimos ainda, claro, de uma forma às vezes desesperada, às vezes desequilibrada, que acaba gerando uma consequência negativa, mas isso acaba sendo muito mais uma exceção do que a regra. Porque a regra hoje é tentarmos ser felizes no mundo físico. Consequentemente, as dores virão. Beleza, não tem problema, Cindizinha. Eu faço por aqui, tá tranquilo hoje. Então, nós agimos de uma forma impulsiva
eu quero ser feliz, eu quero me envolver com alguém, eu quero encontrar a minha felicidade, eu quero o amor da minha vida, só que nós começamos a agir de uma forma completamente desequilibrada. Nós descaracterizamos a nossa personalidade, nós nos desviamos por caminhos que são perigosos, caminhos que vão trazer para nós frustrações, decepções, nós vamos machucar e seremos machucados, porque nós queremos ser felizes agora. Então, quando nós começamos a mudar a nossa atitude agora, vivendo de um modo diferente dentro, porque como eu falei para vocês, nós dificilmente conseguimos acertar se nós não tivermos referências. Agora nós temos uma referência. Nós temos os ensinamentos que chegaram para nós através dos evangelhos, que simplesmente relatam a vida de um espírito como Jesus. Outras escolas têm suas referências, mas todas elas levam para o mesmo caminho, porque as leis morais, as leis naturais, são as mesmas para todos. São leis universais. Não são leis temporais, não são leis regionais, são leis universais. Então todos aqueles que vivem dentro desses princípios vão alcançar o mesmo objetivo. Então nós precisávamos que isso se tornasse mais claro e que fosse bem decodificado, ou seja, fosse elaborada uma cartilha para trazer para nós isso de um modo detalhado, bem instruído. Se nós aprendemos isso, e felizmente nós estamos aprendendo, já que todos os dias uma sementinha nova acaba sendo plantada na nossa consciência, nós começamos a agir pautado nesses ensinamentos. Bom dia, dona Miriam. Não porque nós agimos com medo do inferno, ou porque eu sou obrigado, porque aquela crença me obriga a fazer isso. Eu faço porque agora eu entendi que esse é o modo certo de fazer as coisas. E isso para nós já é uma mudança estrondosa, embora nós não valorizemos muito isso. Mas basta a gente olhar para o mundo e perceber o que as pessoas fazem dentro de suas cegueiras. E aquilo que nós já percebemos que é errado e que nós não fazemos, já é uma mudança significativa. E a cada dia, essa vontade de acertar, essa vontade de fazer a coisa certa, vontade de crescer, a vontade de se transformar, ela se torna dentro de nós cada vez mais intensa. Então, claro que não é o fato de nós acabarmos o nosso estudo hoje, que todo mundo vai sair fazendo a coisa certa, todo mundo se livrando das tentações, dos erros, não. Mas nós seremos muito mais cuidadosos. E somente através da prática é que nós seremos cada vez mais efetivos naquilo que nós desejamos. Então, as mãos estendidas, sim, estendemos as mãos pedindo auxílio e aprendemos a receber, mas muito mais do que isso, começamos a agir de um modo diferente. Porque nós começamos a evitar as dificuldades e, não tendo dificuldades, não precisamos implorar por uma assistência que não virá do jeito que nós esperamos. Eu preciso de um milagre para cuidar da minha saúde que eu mesmo acabei prejudicando. A partir do momento em que eu não prejudico mais a minha saúde, eu não preciso mais pedir ajuda porque eu não terei mais esse problema. E isso vai se estendendo em todos os campos da nossa vida. Então, as mãos estendidas. Levantemos as mãos então, ou estendamos as mãos em direção a Jesus, que virá através da assistência divina que vem até nós e que também se estende por todos os trabalhadores da seara de Jesus, que nós estendamos as nossas mãos pedindo aquilo que de fato nós precisamos e que nós saibamos fazer a nossa parte aqui no nosso mundo. As mãos daquele paralítico estavam então perfeitas. Aquela mão seca, segundo o Evangelho, ela foi curada. A partir dessa cura, a obrigação é trabalho. Trabalho no bem, o trabalho produtivo, o trabalho responsável. E é tudo isso que cabe a cada um de nós. Então busquemos inicialmente a cura do espírito. Tendo o nosso espírito saudável, ainda que nós tenhamos limitações, e não importa quais sejam elas, todos nós as temos, São limitações físicas, sociais, familiares, emocionais, espirituais.
dentro das nossas limitações, façamos aquilo que nós fazemos de melhor, dentro daquilo que nós desejamos alcançar. Que é exatamente a felicidade verdadeira, não a felicidade ilusória. Então, meus amigos, a lição de hoje foi essa, né? Mais uma vez aqui, para reforçarmos no final. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Se nós estamos aqui para crescer e para evoluir, somente através do nosso esforço. E se nós, de fato, estivermos ali bem envolvidos, convictos e determinados a alcançar essa nossa felicidade, a assistência não vai faltar. E ela sempre virá do modo como nós precisamos e do modo como nós merecemos. Então, esse aqui foi o nosso estudo de hoje. E é sempre interessante. É interessante que a gente começa a sair, né, desse nosso encontro, desses nossos encontros, né, mais sensibilizados, mais determinados, né, mas naturalmente o dia a dia vai minando, né, vai drenando um pouco dessa nossa vontade. Então é sempre importante a gente sempre se reabastecer. Então estarmos presentes nesses ambientes onde nós nos alimentamos espiritualmente, nos fortalecemos, até mesmo repousamos, não tenhamos dúvida nenhuma, né, de que o nosso trabalho no nosso dia a dia sempre vai ser um trabalho proveitoso, produtivo, porque a gente sempre vai se fortalecer. E isso é uma necessidade que nós temos constante, não é algo que acontece esporadicamente.